Boa noite, rejuvenescentes de plantão. Aqui nessa quarta-feira, estamos começando a nossa live da noite de hoje. Vou chamar aqui a digníssima Amanda para fazer parte aqui, fazer essa parceria de sempre. E espero que vocês gostem da live de hoje, né? A gente fez aqui uma live com muito carinho, respondendo a pergunta. Chega mais, Amandinha. Opa! Ih, caraca! Temos um rejuvenescente na live? Caramba, Amanda deixou o herdeiro na live. Se apresente, por favor. Se apresente, por favor. Como é que é seu nome? Heitor. Heitor. Quantos anos você tem, Heitor? 7. 7. Heitor, você já se considera um rejuvenescente? Sim. Quem te ensinou a ser rejuvenescente, Heitor? Quê? Quem te ensinou a ser um rejuvenescente? Mamãe! Sabia que em algarismo romano assim é 7? Não, né? É assim? O Meu pai 7? falou. É Assim? três. Não. Não, assim é 7 que o meu pai falou. O 7 é um V com dois Is, dois pauzinhos. Isso. Mas o meu pai falou que é assim. Ah, mas a gente aprende de novo, Não, né? faz um V Ah, assim. vai ter que voltar para aula de matemática. Faz 2 vezes assim. 2 vezes. É, isso daqui conta com a metade dos 2 vezes. É porque você não está com idade de usar óculos, você não está nem enxergando quantos dedos tem aí. Eu tô enxergando com os Aqui tem 4 dedos. Ah, agora entendi, tio Wallace. Ele tá vendo 4 dedos. Um vez, 2 vezes. Brincadeira. Aqui, ó. Pronto. Agora são 2 vezes. Muito bem, gostei. Um V Esses e 2 dois, Is. esses Um dois. V e 2 Is. Isso aí. Agora. Tem gente mandando carinha feliz. Ele quer ser meu ajudante na live. Lembra que eu te falei que uma hora ele ia me ajudar? Tamo aí. É verdade. Abraço de boi. É verdade. Abraço de Quem boa. estiver assistindo a live aí, quiser o Heitor como ajudante, coloca um pêssego. Ah, é? Vai saber da aprovação do pessoal. Se vão aprovar você como ajudante na live hoje, vão deixar um pêssegozinho aí nos comentários. Tá bom? Ali. Vai. Cadê? Ó, Tá vou rindo? Daqui a pouco vou aparece. aproveitar aqui, vou deixar aqui um boa noite e um bem-vindos aqui para Ah, a vovó já meteu o pêssego. A tia Carol também. Hora da votação. vou dar uma boa noite aqui para quem está chegando, a tia Elô, que está aí. Beijo, tia. Seja bem-vinda. Tia Márcia, vulgo tia Mana, tia Glorinha, Carol, Tu tá Thaís, mandando? nossa amiga querida também está na área. Eu sou o meu Sério? vazio no bora. Isso. Você agora é o rejuvenescente, vai ficar quietinho, que olha quanta coisa a gente vai falar hoje. Hoje vai ter bastante assunto. Hoje tem. Boa noite, rejuvenescentes. Hoje a gente tá aqui com um pequenininho. E é o rejuvenescente mirim do Bora, o Heitor. Então tá participando aqui. Graças a Deus, hoje não foi com a câmera virada ao contrário. É verdade, Wallace. Você reparou nisso? É verdade, Heitor. Só porque você estava aí, tá vendo? Ajudante é para essas coisas. Eu sou ajudante técnico. Pipu, 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 Pronto. pipu. Exatamente. Agora vamos ficar quietinho que tem muita coisa para falar, tá? Vamos lá. Gostei dessa introdução. Já entrou o Heitorzão aí de óculos e tudo. Nossa Senhora. Bom, hoje a gente está muito feliz aqui porque a gente abriu uma caixinha para poder ouvir os rejuvenescentes aí, nossa tribo, sobre o que queriam saber sobre alimentação. E a gente recebeu tanta pergunta que a gente vai dividir em 2 lives, Pois porque é. os assuntos são bem legais. Depois, no final, deixa você falar de novo. Não, mas por favor, é rapidinho. Bem rápido.
Esta daqui é a caixinha de corações do Bora. Quando alguém abrir, todo mundo vai ter que dar coração. Tá todo... Eu ganhei hoje, gente, uma caixinha de joia feita com um potinho de chiclete. Mas também serve para roubar coraçãozinhos do Bora. Agora vamos ficar quietinho para a mamãe poder trabalhar, tá? E o que aconteceu? A gente separou em grupos de assunto, né? Para poder fazer hoje uma parte e semana que vem a gente vai entrar em outros assuntos que a gente vai falar no finalzinho. Como é que a gente dividiu. Exatamente. Pô, a gente colocou uma caixinha de perguntas hoje de manhã e, tipo, o pessoal colocou tanta pergunta lá que a gente vai ter que dividir em 2 lives. Isso é muito bom, né? É legal a gente ver que quando a gente fala sobre longevidade ou fala sobre saúde, né? Como é que as pessoas têm dúvidas sobre alimentação, o quanto é importante a gente se alimentar bem. Eu sempre falei isso para a Amanda, né, que a alimentação para mim é fonte de energia. Assim, como é que eu arrumo uma forma de ter mais energia durante o meu dia? É sempre se alimentando bem. E quando a gente pensa em se alimentar bem, a gente pensa também em saúde, enfim, integrar com a nossa longevidade. Então a gente está aqui hoje para responder algumas perguntas bem bacanas que fizeram, né? Isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa importância aí nossa da alimentação e como é que a gente encara, né? O Bora Rejuvenescer encara isso. Por que você acha que é tão importante assim a gente falar, Wallace, na tua visão aí? Bom, em primeiro lugar, em relação a essa parte de energia que eu te falei, né? A parte energética. Eu pessoalmente, passei por tantos perrengues com alimentação, e a gente já conta um pouco dessa história aqui no Bora Rejuvenescer, né? De um tempo atrás com intolerância ao glúten, enfim, à lactose também, enquanto isso me deixava muito esgotado, vivia de olho fundo, vivia muito sem energia, e depois quando a gente vai descobrindo a importância da alimentação, a gente vai vendo o quanto nosso dia rende. Então, assim, a gente costuma dizer, né? A gente acorda de manhã, tem uma quantidade limitada de energia para gastar durante o dia. Exatamente. Se você se alimenta bem, cara, o teu dia é outro, a tua produtividade é outra, você fala de um jeito diferente, a tua pele fica diferente, o teu olhar fica diferente, enfim, a tua energia é outra. Então, aquelas atividades que às vezes você está procrastinando, tipo, pô, tô querendo voltar a caminhar, voltar a ir para academia, não estou conseguindo. Muitas vezes um ajuste na sua alimentação é o que você está precisando para poder colocar de novo essa energia no dia a dia, né? Não só energia física. Fala a sua opinião que você queria falar sobre alimentação. Tem que comer uma quantidade boa de comida, não pode comer muito, só pode comer coisa saudável, de vez em quando pode comer coisa não saudável, mas é só de vez em quando. E também alimentação da energia e força. Isso aí. Tá aprendendo a cartilha em casa, tio Wallace. Ele já sabe tudo. A hora que a gente puder tirar férias no Bora, a gente já tem um substituto à altura para ficar. Pois é. Não, reza a cartilha direitinho ele, porque aqui, quando rola uma demora no banheiro, ele já sabe que deu ruim. Então, a mamãe está ensinando direitinho. Boa noite, tio Sérgio. Boa noite, tio Ninando. Boa noite, gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha só. Tivemos várias perguntas. Aí, só para avisar o pessoal que a gente, sempre quando faz a nossa live aqui, né, Amanda, a gente tem aquele período de mais ou menos 1 hora que a gente fica sempre aqui conversando, né? E a gente sempre divide a live em 3 momentos. Só que dessa vez a gente vai fazer diferente. Como a gente vai estar respondendo perguntas, né? Geralmente a gente estrutura como? No primeiro momento a gente traz dados, depois a gente traz um conteúdo e no final a gente coloca algumas dicas. Só que hoje a gente vai estar respondendo as perguntas que foram colocadas na caixinha por vocês. Então, a Amanda vai mandar agora vai incorporar aquela nutricionista mor que ela é. Vejam o privilégio, depois vocês digam aí nos comentários, hein? Quando o Bora Rejuvenescer estiver fazendo suas mentorias, quem não vai querer ser mentorado por uma pessoa com mestrado e doutorado na área de nutrição?
já pego minhas dicas e já fico feliz da vida. Aliás, O sou Wallace já cobaia tem de vez em quando. nutricionista particular e ele só tem porque ele aplica. Sou Se ele cobaia não de vez em aplicasse, eu não quando, ia né? dar dica, não. Sou cobaia de vez em quando, né? Faz umas coisas maravilhosas aí. Com certeza. Eu acabo botando. Wallace, quero inventar alguma coisa. Cobaia, cobaia. É o antigo. Mãe, o outro tem outro aí. Procura aí. Aproveitem. Em breve, mentoria com a doutora Amanda. E, gente, olha só, aqui é a vida como ela é. Vocês já me viram fazendo live na cozinha, vocês estão vendo o Wallace andando, indo pro trabalho, fazendo stories, e aqui é com filhote. Hoje é meu dia de ficar com meu filhote, e ele vem aqui de vez em quando fazer uma participação especial. Então, a vida é essa. Vamos lá. O que a gente observou das maiores dúvidas? Uma é a dinâmica do dia a dia, de como ter alimentação saudável. A outra é colocando muitas dúvidas sobre carboidrato. Se carboidrato ajuda a perder peso, se não ajuda, como é que se ele é o grande vilão. Ai, que lindo! Vi. Ele que mandou esses corações aí. Como saber se a alimentação está equilibrada ou não? Como deve ser nossa rotina? E vieram muitas perguntas sobre jejum. Jejum, intervalo de ficar sem comer e de nutrientes específicos. O que é bom para articulação? O que é bom para... Que nutrientes específicos são bons no envelhecimento? Então, a gente decidiu dividir essa live em duas partes. Hoje, a gente vai responder algumas perguntas específicas, principalmente relacionadas à dieta, de uma forma geral. Na semana que vem, a gente vai fazer uma live só sobre jejum e nutrientes específicos. Então, a gente achou que assim vai ficar mais profundo, os 2 dias. E a gente curte estudar, né, Wallace? Então, como fica depois no feed, a gente quer que fique um material bem bacana para vocês. Boa noite, Su. A resposta é que vocês são nerds. A resposta é que vocês são nerds. Boa noite pra Tati também, que é dois. Isso daí é verdade. Vamos começar com a primeira pergunta. Faz aí, Wallace. Vamos fazer assim, você faz a pergunta que está aí no roteiro e eu vou respondendo. E a gente vai conversando. Vou só fazer um negocinho. Como você está aqui na parte de baixo do vídeo e os comentários ficam na sua frente, eu vou tirar os comentários quando você estiver respondendo as perguntas. E aí, entre elas, o pessoal pode comentar se quiser para poder te ver melhor. Tá bom? Beleza, fechou. Então, vamos lá. Primeira coisa, antes da gente começar, né, nas perguntas em si, né, a gente tem um canal que a gente fala sobre longevidade, a gente fala sobre saúde física, mental, espiritual também, né? Então, assim, a gente pode se perguntar primeiramente, né, por que é tão importante a gente falar sobre alimentação e qual a importância dela para a longevidade. Então, a gente percebe que hoje em dia, né, a ciência já comprovou isso em diversos aspectos, fatores genéticos, fatores ambientais, que é o lugar onde a gente está, e fatores de estilo de vida. E sobre estilo de vida, a gente fala sobre epigenética, a gente tem uma aula sobre epigenética que está lá no YouTube, no nosso canal também, né, de como o estilo de vida impacta na nossa longevidade. São assuntos que determinam a vida útil das pessoas, né? O tempo de vida das pessoas. Então, fatores genéticos, fatores ambientais e também os fatores de estilo de vida. E dentre esses assuntos, a alimentação ela ganha um lugar especial, né? Porque a gente já comentou um pouquinho aqui, tudo aquilo que a gente consome vai para dentro do nosso organismo, ele vai tirar como fonte de energia e uma fonte de vida para a gente, né? Então, a nutrição é um componente essencial, né, que sempre vai afetar a nossa saúde. Vários estudos sempre demonstram que a nutrição tem o poder de aumentar a nossa vida útil, ou seja, a nossa longevidade. E aí, a gente pegou, e como a Amanda comentou aqui, a gente viu a quantidade de perguntas e separamos elas por assuntos. E hoje a gente vai fazer perguntas e respostas falando um pouco sobre essa parte de carboidratos, sobre nutrientes, sobre
como se alimentar melhor, né? A gente poder utilizar isso como uma ferramenta para a gente poder viver bem, para a gente poder viver mais tempo, para a gente poder viver com mais energia, né? Então, vou aqui tirar os comentários rapidinho e a gente vai trocando uma ideia, tá, Amanda? Então, vamos lá. Ativar os comentários. Beleza. Primeira pergunta que a gente recebeu foi a seguinte, olha só. O carboidrato, ele realmente é um vilão para a perda de peso? Acho que a ideia aqui é que o carboidrato é um vilão para o ganho de peso, né? Então, vamos lá. O carboidrato, tadinho do carboidrato, ele é visto como um demôniozinho da dieta, né? Falando assim de uma forma bem aberta. E aqui a gente recebeu 2 perguntas, né, Wallace, sobre o carboidrato. Uma foi se ele realmente é um vilão na perda de peso, se quando a gente está perdendo, o que eu entendi dessa pergunta é, quando a pessoa está fazendo dieta, comer carboidrato é ruim? Diminui a perda de peso? Lentifica a perda de peso? E uma pessoa também perguntou o que vocês acham de cortar carboidrato para emagrecer. Então, a galera quer saber do carboidrato. Então, aqui, eu vou respondendo sobre a questão do carboidrato e vou chegar como no papel dele em geral, do que é na dieta e por que o carboidrato é visto dessa forma e por que ele também é tão amado pra gente, né? Então, assim, a gente não precisa ficar cortando carboidratos e os pulsos por causa dele. Não, carboidrato não é o vilão da perda de peso. O excesso de carboidrato que é o vilão de um plano alimentar e de um hábito alimentar. Mas não é só o excesso de carboidrato. É qualquer excesso. Excesso de gordura, excesso de proteína, excesso de carboidrato. Agora, o que o excesso de carboidrato ele leva? Ele leva ao ganho de peso, porque acaba esse excesso armazenando sob forma de gordura. A gordura nada mais é do que o corpo não usou como fonte de energia. Então, com isso, ele acabou armazenando em forma de gordura. O excesso de carboidrato também leva ao aumento do nível de açúcar do sangue. Então, a gente fala que é o excesso de glicose. E com esse excesso de glicose, para quem tem diabetes, também acaba gerando prejuízo. Esse excesso de peso leva o que a gente chama da diabetes tipo 2, que é uma diabetes causada por uma resistência a um hormônio que eu vou explicar um pouquinho aqui, que é a insulina. E quando a gente come doce demais, carboidrato demais, a gente normalmente tem um pico de energia, fica elétrico. Mas logo depois vem a ressaca do carboidrato, né? Aquele efeito. Eu posso comer 2 litros de refrigerante se eu não quiser do... Você vai, ter muita dor de barriga. Mas, dá uns exemplos de alguns alimentos que tem carboidrato para o pessoal poder, né, colocar no dia a dia, assim, né? Carboidrato. O que é mais consumido aqui na população brasileira? Pão, tapioca, que acaba que o povo tá tirando o pão, mas tá sentando na tapioca direto. Aipim, batata, macarrão, pizza, arroz, tudo isso são os alimentos que são ricos em carboidrato. E carboidrato é o quê? É um grupo alimentar que é a principal fonte de energia do organismo. A proteína é o que gera a formação de massa muscular. E a gordura ajuda na formação de hormônios e outras regulações do organismo. Cada grupo alimentar ele tem uma função. E o carboidrato, ele que gera energia para o cérebro e para o corpo de uma forma geral. E nossos músculos, eles têm uma bolsinha que tem uma reserva de carboidrato que se chama glicogênio. Então, guarda essa informação. Quando a gente come esse excesso de carboidrato, a gente acaba tendo um pico de energia, mas depois
acaba tendo uma queda dessa energia também, o que dá um sintoma de fadiga e sonolência. E esse excesso também, principalmente de doces, carboidratos que ele te chama simples, aqueles que têm uma absorção muito rápida, pode levar a gases e distensão abdominal. Então, qual é a questão? Para além do emagrecimento ou não, o excesso de carboidrato, além do ganho de peso, leva a esses prejuízos. Agora, a outra pergunta foi, o que vocês acham de cortar carboidrato para emagrecer? Eu falei que o consumo de carboidrato é a principal fonte de energia, certo? Carboidrato, arroz, macarrão, batata, pão, aveia, todas essas carboidratos ricos em fibras também. O que acontece? Esse carboidrato... Peraí, fala. Tá precisando de alguma coisa, filho? Não? Vai lá, então. Fala com a vovó. Intervenção. É verdade que ferro e cálcio brigam? É verdade que ferro e cálcio brigam? É verdade que ferro e cálcio brigam. A minha mãe tá rindo aqui de mim. Filho de Amanda. Filho de Amanda. Quer me dar um beijo? Você vai lá pegar da vovó? Dá tchau aqui pro pessoal da live. Tchau! Eu tô saindo. Tchau, então. A Jacélia um dia me falou da risada, da minha risada. Essa pessoa ri igual a mim, Jacélia. Antes do Heitor sair, vai fazer a sessão cabeleireiro da mamãe. Tá bom, deixa o cabelinho da mamãe aqui. Vamos voltar. Mamãe, Beijo. promete que no final vai roubar coraçãozinhos. Ah, o povo já tá rindo aqui de você. E Vai lá, tchau, tchau. Palhacinho saindo. Palhacinho saindo. Tchau, Tozão. Obrigado pela ajuda. Então, voltando, gente. Filho, é assim. A aparição dele no início foi espetacular. Vai ficar para a história do Bora. Deu lição, falou para que a alimentação é boa, perguntou se ferro e cálcio brigam. Acho que eu estou fazendo um bom trabalho como mãe nutricionista. Então... Voltando. Então, o que acontece? Redução de carboidrato. Vou cortar carboidrato da dieta. O que teu corpo entende? Se não tem carboidrato, eu vou ter menos energia. Se eu não tiver carboidrato, eu vou reduzir insulina, que é um hormônio que acaba tendo um papel muito importante para entrar glicose dentro das nossas células. Se reduzir e não tiver insulina, vai estimular outros tipos de hormônios, que são quais? Aqueles que levam à quebra de gordura como fonte de energia. E é aí que vem a perda de peso. Não, eu estava lendo aqui uma revisão de literatura sobre esse assunto de 2022 e ainda não tem pesquisas conclusivas sobre se é melhor ou pior. A dieta com redução de carboidrato é uma ferramenta do nutricionista para poder auxiliar nessa perda de peso. Só que o que acontece? Conforme vai passando o tempo, e vai tendo essa quebra de gordura para gerar energia, o que acontece com as pessoas que fazem esse tipo de dieta? Isso daí é na minha experiência também, tá, Wallace? Quando eu atendia e tal. Eu recebia clientes ou pacientes, dependendo do âmbito que a gente tá, que chegavam e tinham feito a dieta para cortar carboidrato. E depois, só que o que acontece? Eles normalmente aumentam os alimentos ricos em proteínas, normalmente embutidos. Peito de peru, presunto, achando que está mais saudável. E alimentos ricos em gordura. Com o tempo, o odor do suor mudava o cheiro, não ficava bom. É isso aí, ó. CC. Área desodorante. Porque isso acaba produzindo o que a gente chama de corpos cetônicos, que também são substâncias do fígado que acabam
sendo quebradas, a gordura ela sendo quebrada acaba gerando esses corpos cetônicos. E isso, quando vira suor, quando a gente sua e tal, acaba tendo um odor específico também. E há consequências relacionadas a isso. Mau hálito, irritação. Gente, uma pessoa que corta carboidrato quase corta os pulsos. Ela fica muito irritada. Então, isso é um sintoma que a gente precisa falar. É uma força de expressão? Não, é uma força de expressão, cortar os pulsos. Ninguém vai cortar os pulsos aqui. Ou seja, dependendo do que a gente come, isso muda até o nosso cheiro. Muda. Eu já convivi com pessoas que estavam em dieta que a gente chama de cetogênica, por causa desses corpos cetônicos, e acaba que a pessoa fica com um suor ruim mesmo, fica com um cheiro meio azedo. É essa a característica do odor, e fica com bafo, que a gente chama bafo cetônico, que é o cheiro desses corpos cetônicos. Então não fica muito bom não, gente. Não faz essa dieta para entrar no biquíni não e beijar na boca, porque não vai ser feliz não. E o que acontece a curto prazo? Há uma perda de peso. Há uma perda de peso se tiver um controle de calorias. Mas existe uma questão a longo prazo, que é o quê? Eu não falei lá no início que carboidrato é a principal fonte de energia do cérebro, do corpo. Você sente uma lentidão. Você não tem a gordura para ela ser o que a gente chama de metabolizada, quebrada para gerar energia, ela leva mais tempo. Então, a gente não tem uma fonte de energia rápida. Isso faz com que o nosso metabolismo ele fique com um tempo mais lento e a gente se sinta mais desconcentrado, mais lerdo. E com o tempo, a gente tende a aumentar os outros grupos alimentares. Então, a perda de peso ela chega num platô e depois começa a virar aumento. Qual é a grande questão desse tipo de dieta? Ela não é sustentável. Se não é sustentável, o que o Bora acha? O Bora acha que é melhor a gente ter hábitos sustentáveis. Então, você fazer de uma maneira curta e controlada, sem cortar completamente, tudo bem. Eu tenho que entrar numa roupa, eu quero perder 1 quilo, 2 e tal. Com a ajuda de um nutricionista, já vou fazer um merchan aqui, você consegue fazer uma dieta que você acelere essa perda de peso. Mas o que já foi comprovado, isso está nessa revisão de 2022, que se eu fizer uma dieta com redução de calorias, com quantidade de calorias similar a uma dieta que tem o carboidrato como um grupo menor, eu vou ter a mesma perda de peso. Então, eu levo a pergunta para vocês. O que vocês acham? Que é melhor fazer uma dieta que tem carboidrato, que tem até um pãozinho na parte da manhã, que tem tem uma pizza de vez em quando, tem um macarrãozinho ou com tudo isso cortado? Será que não é melhor a gente consultar um nutricionista e realmente a gente ter uma dieta mais equilibrada e ter o mesmo resultado que uma dieta com corte de carboidrato gera? Exato. Ou seja, tudo na vida tende ao equilíbrio. Fala, Cid, seja bem-vindo aí, irmãozão. Ou seja, tudo na vida tende ao equilíbrio, né? Se o excesso de carboidrato atrapalha e gera um peso excessivo, porque aquilo acaba virando um acúmulo, né, de gordura, a falta dele também em excesso vai gerar todos esses efeitos que a Amanda colocou aqui agora. Então é sempre a busca do equilíbrio. E para poder, muitas vezes, achar o equilíbrio, é bom você procurar uma profissional ou um profissional da área de nutrição para poder te orientar em relação a isso, né? Então, cuidado com as dietas malucas aí, né? De ficar fazendo dieta tudo quanto é jeito, né? De vez em quando a gente sabe que fechando a boca para algumas coisas, tipo açúcar, pão, essas coisas dá uma ajuda, dá uma secada, só que a gente sabe que isso não é sustentável também. Então, procure sempre um profissional, busque ajuda se você quiser fazer um plano de longo prazo. E posicionamento do Bora. A gente acha que uma flexibilidade dietética sempre vai ser mais sustentável a longo prazo, porque a gente considera que é preciso ter prazer. De vez em quando a gente coloca aí nos nossos stories as coisas que a gente faz de alimentação. Vamos passar a colocar mais, Wallace? Quando a gente
comer? Vai. Porque a gente acha que tem que ter sabor na dieta. E tem que ter variabilidade. Dieta também é social, é evento social. A gente consegue num evento social sem ter carboidrato, mas é preciso aprender a comer com equilíbrio também, né? Então, a gente precisa considerar isso. Faria, bem-vindo. Bem-vindo, Faria. Ó, outra pergunta. Como é que a gente sabe se a alimentação, mesmo quando ela é equilibrada, ela é suficiente para as nossas necessidades? Eu achei muito bacana essa pergunta, porque a gente tem tanta informação, né, Wallace? E a gente fica em dúvida se a gente está fazendo uma alimentação equilibrada. E eu vou ser bem sincera aqui nesse ponto em outras perguntas. A melhor maneira de saber se você está fazendo uma alimentação equilibrada para você é realmente consultando um nutricionista. Até por uma responsabilidade eu vou falar isso aqui, porque, por exemplo, a gente tem as pessoas aqui, os nossos rejuvenescentes que estão na live. Tem mulher, tem homem com 70 anos, tem homem moreno que acaba tendo mais massa muscular, tem um metabolismo diferente do meu, que sou branca, sou pequena. Então, tudo isso leva a pessoa a ter um metabolismo diferente. E o que é metabolismo? É como, por exemplo, como funciona meu corpo de acordo com as minhas características individuais. Então, eu vou ter uma necessidade nutricional diferente do Wallace, que é homem, é mais alto, tem uma rotina diferente da minha. Eu tenho o Heitor, tenho uma demanda energética diferente da dele, de preocupações. Ele trabalha num local diferente do meu, ele caminha muito, acho que o relógio dele fala o tempo inteiro que ele já deu 10 mil passos, porque o bichinho anda, gente. Então, assim, como é que é a consulta do nutricionista, por exemplo? Vai te passar exame bioquímico para poder ver como é que estão as suas taxas, para ver como é que estão as vitaminas e minerais do seu sangue, para ver se você está perto de uma anemia ou colesterol alto ou não. Vai fazer bioimpedância, que vai medir teu peso, tua massa muscular, tua massa de gordura. Vai ver seu histórico familiar, se teve câncer, se não teve. Se alguém na tua família tem pressão alta, doença cardiovascular ou não. Vai calcular a dieta de acordo com o teu metabolismo específico e de acordo com o teu objetivo. Às vezes, num determinado momento, você quer emagrecer. Às vezes, você só quer manter. E às vezes você quer ganhar massa muscular. E ele vai saber quanto que vai ter que diminuir de carboidrato, proteína, qual vitamina que tem que aumentar, se precisa de suplementação ou não. Por isso que, como saber se a alimentação mesmo equilibrada é suficiente para atender às nossas necessidades, o ideal é consultando um nutricionista, porque ele vai ver a sua necessidade. A nossa consulta, gente, é muito legal. Eu amo ser nutricionista. Então, não tem jeito pra falar. Eu não vou dar nada, gente, assim, eu vou dar dicas gerais quando é cabível. Agora, se a pessoa me perguntar da necessidade individual, vou ser sincero, consulta. Porque tem coisas aqui que numa live a gente não vai falar de uma forma geral. Claro. Não é à toa que é uma área de formação, né? Ninguém passa 4, 5 anos estudando só para poder dar uma receita genérica para todo mundo, né? Exatamente. Vamos lá, próxima pergunta. Como é que deve ser a nossa rotina alimentar para a gente poder se manter saudável? Aí aqui eu posso falar de algumas coisas gerais, né, Wallace? Tem as questões individuais, que tá dentro de todo esse rol aí que eu falei, que a gente vai analisar especificamente, e tem as questões gerais. Então, tem as coisas básicas, igual educar filho, que a gente sabe que tem algumas coisas gerais ali que funcionam, tem coisa que é do seu filho ou específica da sua rotina. O que é do geral? 5 ao dia. O que é 5 ao dia? Sabe? Verdura, legume, vegetais, frutas, aquela coisa bem coloridinha que tem na feira, no sacolão. E não adianta fazer cara de eca, não, hein? Não, pelo amor de Deus, gente, aqui todo mundo é adulto, tá? Vamos, parou.
Tu sabe que tem gente que faz, né? Verdura, legume. Eu sei, mas eu acredito no poder da regeneração. Temos duas pessoas maravilhosas nessa live, que é Fernando e Carol. A Carol regenerou o Fernando. Eu acredito em milagre. Então, ó, é isso. Ó, verdura e legume, anota isso. Daí é o geralzão para ter uma saúde. Verdura e legume no almoço e no jantar. Ah, pode jantar? Pode. Você não precisa comer um prato de pedreiro. Mas pode ir lá comer sua verdura, sua porçãozinha de proteína, que é o quê? Carne para quem come carne, leguminosas, que é feijões, grão de bico, lentilha para quem não come. Então, assim, verdura e legume, 2 vezes ao dia, no almoço e no jantar. Frutas, 3 vezes ao... Nossa, dei uma de Heitor agora. 3 vezes ao dia. Então, pode ser no lanche, no café da manhã e entre o café da manhã e o almoço. 3 ao dia de frutas, 2 vezes por dia vegetais. 2 litros de água, no mínimo. Isso é o mínimo para se manter saudável. Acho que o Wallace toma uns 5 litros. Assim, tô aprendendo com ele. Você toma água pra caramba. Eu nunca vi tanta garrafa d'água. Aqui em cima da minha mesa, porque eu não vou mostrar agora, mas tem 3. Pois é, eu sei. Aqui tem uma. Eu sou humilde, né? Então, né? Mas ele tá certo, gente. Quem tá certo é ele. Bebe bastante também. Se autoconhecer, gente. Isso é muito importante. Perceber os sinais de saciedade do seu corpo. Você não precisa comer até se sentir empanzinado, cheio. É comer, mastigando devagar. E percebeu que está satisfeito? Espera mais um pouco. Não vai lá, levanta e já repete, não. Porque é esse repeteco que muitas vezes leva ao excesso de peso. Não exagerar na cafeína. Isso é uma coisa que eu faço, confesso, a vida como ela é. Exagerar seria tomar o quê? Mais de 2 doses por dia? A gente também toma uma quantidade razoável. Você também não exagera, não. Eu só exagero quando normalmente eu estou no trabalho. Assim. Mas em casa, tem pesquisas que falam 3 vezes ao dia. Uma xícara normal, mas eu tomo essa timbaca aqui, né, Wallace? Gente, eu não minto, tá? Então, assim, eu tô falando que é certo, mas essa parada ainda nessa encarnação eu tô aprendendo. Eu amo café. E quem segue o Bora sabe que a gente é 2 cafezeiros aí. Tem alguém que tá caia aí chorando. Eu seguro sua mão, tá? Você se senta abraçado por mim. Você sabe quem é, sabe? Você é? Minhas mãos estão aqui. Não sei. Faria? Quem abriu a live que tá aí todo? Ah, deve ser o Heitor. Ele tá no celular da minha mãe. Não duvido. Agora eu só falar um negócio. Você falou sobre essa questão dos sinais de saciedade, né? A gente já fez uma live aqui falando sobre os centenários. A gente usou os exemplos de alimentação das Blue Zones, que são os países onde a gente tem os maiores índices de longevidade no mundo, né? E uma das dicas que eles deixam para a gente, dessas pessoas que vivem, né, muitos e muitos anos, é que eles comem em torno de 80% daquilo que aguentam. Então, veja você... É verdade. Você bater aquele pratão, né, tipo assim, até ficar entupidão de comida mesmo, calcula mais ou menos até uns 80% que vai te dar saciedade, dá uma paradinha ali. Ou seja, não sobrecarrega o teu organismo também com essa quantidade excessiva de comida, sabe? Porque é um gasto também que o próprio organismo tem que fazer para poder transformar tudo aquilo ali em energia, em coisas que você vai poder utilizar. Então, dá uma olhadinha na quantidade que você está comendo. A Amanda falou de prato de pedreiro. Se você for pedreiro, você vai comer o prato de pedreiro, mas se você não for pedreiro, dá uma regulada aí e pensa naquilo que você aguenta até parar. Tira um pouquinho, come mais ou menos uns 80%, porque isso também é um alívio para o teu próprio organismo fazer o processamento daquele alimento todo, né? Exatamente. Além de não sobrecarregar, tem uma questão nisso tudo. O corpo, algumas pesquisas também já colocaram isso, ele demora em torno de 20
minutos para ter a regulação de neurotransmissor, para poder dizer assim, estou satisfeito. Então, quando a gente come muito rápido e já repete, normalmente a gente come um volume, uma caloria em excesso, porque a gente não dá esse tempo. Gente, o corpo é uma orquestra. Ele não é só um instrumento. Ele é uma orquestra inteira. E a gente que é o maestro. Então, a gente precisa saber como conduzir tudo isso. Tem que saber esperar o tempo de cada instrumento, de cada nota, para poder, no final, a gente ter uma música compassada e não descompassada, né? É preciso que a gente busque fazer isso. Legal. Então, olha, dicas, né? Verduras e legumes pelo menos 2 vezes por dia. Frutas 3 vezes ao dia. Pode dar uma variada nas cores, principalmente, né? Para não ficar repetindo, comendo só a mesma fruta. Bastante água. Esteja perto do banheiro, porque a água exige a proximidade com ele. Perceber os sinais de saciedade do seu corpo, ou seja, vai ali até uns 80% do que você aguenta, né? Isso. Não exagerar na cafeína, tá? Então, assim, a gente tem um elemento aqui no Bora Rejuvenescer que se chama movimento e descanso. Então, se é para descansar, descanso. Não bota cafeína no lugar para poder continuar trabalhando, não, que... Principalmente após 18 horas, para poder não atrapalhar o sono. Exatamente. Proteína em todas as refeições, mas regulando a quantidade. Por que a gente fala da proteína? Porque a proteína ajuda a manutenção da saciedade. Então, quando a gente faz um lanche que tem um pouco de proteína, a gente acaba demorando mais para digerir e com isso mantendo a saciedade e reduzindo a vontade de comer rápido. Leguminosas, que são feijões, lentilha, grão de bico, ervilha, pelo menos 2 vezes ao dia. Onde? Almoço e jantar. É o ideal. Então, por isso que a gente fala também para jantar comida de uma forma mais leve. Na pesquisa nas Blue Zones também, nas zonas azuis, os idosos centenários, eles têm o hábito de comer leguminosas 2 vezes ao dia, por isso que ele te trouxe. Cores. Gente, se puder dar uma dica mais genérica, varie as cores da sua dieta. As vitaminas e minerais são os responsáveis por dar a cor no alimento. Então, sem precisar falar nome, que aqui a gente gosta de dar dica prática, varia a cor. Quanto mais cor na sua alimentação, maior a amplitude de vitaminas e minerais que você está fornecendo ao seu corpo, ao seu cérebro. Então, é importante que você... tô comendo só alimento branco, tipo banana, couve-flor, tá faltando cor. Se eu botar banana, laranja e uva, banana, laranja e morango, banana, mamão e alguma outra cor, isso já dá uma variedade. Botar verde sempre em fibras, grãos ricos em fibras ou carboidratos ricos em fibras, como aveia, por exemplo, também é um hábito lá nas Blue Zones. Não cortar grupos alimentares por conta própria. Sempre consulta um profissional. Vou cortar feijão da dieta. Eu vou cortar carboidrato. Não. E para questões específicas, principalmente aquelas relacionadas à menopausa, a sensação de fraqueza, lerdeza, consulta um nutricionista. Porque às vezes você está com uma redução de alguma vitamina no teu organismo e só... Tá me vendo? Fui tirar um negócio aqui, aí saiu. Eu acho que, de geral, é isso, gente. Isso daí é o mínimo. Agora, especificidades foi o que eu falei na pergunta anterior. Especificidades, consulte um nutricionista. Pergunta 5. Estamos já caminhando para o final da live. Vamos aqui tentar fechar todas elas. O que seria um bom café da manhã normal do dia a dia? No dia a dia, para quem toma café da manhã e não faz jejum, ter algum item estimulante para poder dar aquele up. O café, por exemplo, para quem não toma café, pode tomar algum chá, alguma coisa. Isso é uma dica para poder dar uma ativação. Um carboidrato, de preferência integral, que pode ser tapioca, pode ser o próprio pão, ou então colocar uma granola com uma fruta. Sempre ter uma fruta, de vez em quando pode ser em forma de suco, mas a fruta inteira, crua,
não um abacate inteiro, né? Mas uma porção de fruta in natura, ela tem mais fibra e vai ter mais nutrientes para você. E uma proteína. Então, por exemplo, ovo com pão, um cafezinho e uma fruta. Ou uma crepioca com uma vitamina. E sempre um cafezinho do lado, se você toma, se você não toma mais, fica bem ok. Ou um bolo de aipim, ou um aipim com uma manteiguinha e um ovinho do lado, ou um queijinho e café com leite. E sempre tendo uma fruta. Então, dá para fazer um bom mix aí. 8h30, ainda não jantei. Pô, tô falando de comida, cara, tá dando uma fome. Não jantei ainda. Outra pergunta. Por que eu não emagreço tão rápido como antes? Eu tenho 40 anos. Welcome to the baby. Entendo, rejuvenescente. Você entende esse rejuvenescente que fez essa pergunta? Me conta, Wallace. Entendo perfeitamente. A gente estava vendo isso esse final de semana. Olha, fala que eu te escuto, a gente te entende, para você que fez essa pergunta. Você aí, que já passou dos 35, você já reparou que quando você quer emagrecer 1 quilinho, demora muito mais tempo do que quando você tinha 20 aninhos? Sua um pouquinho mais? Pois é, isso tem um motivo. O que acontece? Eu não falei de metabolismo lá na outra pergunta. A gente tem uma coisa no nosso organismo chamada taxa metabólica basal. O que é esse nome comprido? É a energia necessária para manter as funções do organismo mesmo em repouso. Então, a gente gasta uma quantidade de caloria para nos manter em atividade mesmo quando a gente está dormindo. A gente precisa regular. Só que essa taxa metabólica, ela varia em relação à genética, ao sexo, em relação à idade que você está, em relação aos hormônios, como estão seus hormônios. Por isso, quem tem hiper ou hipotireoidismo tem um metabolismo mais acelerado ou menos. E excesso de peso também reduz o metabolismo. Então, vamos lá. Por que eu estou falando isso tudo? Porque às vezes a gente acha que por ter 40 anos é só a redução, o envelhecimento, ele traz uma redução da taxa metabólica basal, sim. Porque nossos hormônios se alteram e porque a gente tem perda de massa muscular. Quanto mais massa muscular a gente tem, maior a queima calórica que a gente tem. Então a gente perde peso mais rápido. Por isso que a gente fala que músculo é ouro. A gente precisa ter essa manutenção. Mas, para além dessa redução, uma alimentação ruim em qualquer idade, um sono desregulado, beber pouca água e desidratar, não fazer exercício físico e, por conta disso, ter menos massa muscular, leva a uma redução, sim, da taxa metabólica basal. Isso em qualquer idade. Então, o que você precisa ver? Você precisa ajustar isso tudo aqui primeiro. E se você aumentar a sua massa muscular por meio da musculação, você consegue aumentar a sua taxa metabólica. Com isso, ter uma redução de peso mais efetiva. Então, a gente precisa, primeira coisa, priorizar a regulação do sono, ter uma boa alimentação e atividade física, principalmente aquelas relacionadas ao aumento da massa muscular, ok. Isso estando ok, vem a questão hormonal e da idade. Porque senão a gente acha que tudo é idade, Wallace. Só que aí a gente vai na academia e vê aquela mulherada ou aqueles homens de 60 e 70 anos dando banho da gente com abdômen maneiro. Então não é só a idade, não. A gente tem que olhar essas outras questões que levam à redução da taxa metabólica basal, independente da idade. A redução da nossa queima de calorias, mesmo estando dormindo e meditando, tá? Sim. Como a gente falou no início, né? É importante quando a gente fala sobre alimentação, porque a gente vai perceber que são esses 3 fatores conjuntos que fazem a diferença. Fatores genéticos, então não adianta colocar só a culpa na genética dizendo que o metabolismo é por causa da idade. Tem os fatores ambientais,
certo? Tem a Certo. própria alimentação em si. Então, tem a sua parte na história. Não é só culpar a idade e culpar o metabolismo que está mais devagar porque você está ficando gordinho ou gordinha. Então, corra atrás do prejuízo. Né? Isso aí. Procura um bom profissional, como a Amanda já recomendou várias vezes aqui. Procura um bom profissional, monte uma dieta de acordo com as suas necessidades e viva bem, viva feliz, viva comendo as coisas que você gosta, com uma quantidade talvez limitada, mas aquilo que vai te fazer bem também. Sim. Ó, outra pergunta. Vi um médico famoso, esse negócio de médico famoso falando, vi um médico famoso falando que tomar água com sal pela manhã faz bem para a saúde e aumenta a longevidade. E aí? Gente, isso é mito. Fato ou fake? É fake, não tem fundamentação científica para isso. É melhor. Você quer aumentar a sua longevidade? Vai para água com sal, chamada mar. Vai lá, dá um tibum, fica feliz, joga tudo pro mar lá, que tiver de energia ruim, aí aumenta a longevidade. Agora, você beber água com sal, não. Primeiro que você pode desidratar, porque o sal puxa outros eletrólitos. E assim, gente, não tem fundamentação científica. Não tem. Se tivesse, a gente ia falar. Agora, além de não ter fundamentação científica, você beber água com sal de manhã, você também pode aumentar a sua pressão arterial. Então, galera, vai pro mar. É muito mais legal, melhor. Pelo amor de Deus. O mar é sempre bom. Agora, beber água do mar não é bom, não. Então, não precisa. Ó, nadamos para aí. Para com isso, beber água com sal, pelo amor de Deus. Ó, pela quantidade de gente aí, já entrou mais gente na live. A gente quer dar aqui uma boa noite. A gente desativou os comentários hoje porque eu tô na parte de baixo, estou respondendo. Mas dá um beijinho aí no Arlen, na Aline, tem mais uma na Tati. Então, mandar um beijo aí para você. Todos bem-vindos. Bom, mais uma pergunta. Fui na nutricionista e ela prescreveu a dieta para mim, certo? Tem que fazer a dieta todo dia? Eu não vou responder essa não, vou deixar para você. Bom, dizem que o óbvio tem que ser dito, né? Tem hora. Mas, pô, eu acho que tem que fazer uma pergunta dessa. E a gente abre o olho assim, ó. Eu acho que o óbvio já foi dito, né? Uma imagem diz mais do que 1000 palavras, né? Falam esse ditado. Então, pô, claro, né? Se você foi no nutricionista, poxa, um profissional olhou para as suas necessidades, montou uma dieta para você, buscou entender as suas necessidades, você falou que estava assim, estava assado, montou aquilo tudo. Pô, não é para seguir? Então, meu amigo ou minha amiga, você está no mundo da lua. Então, assim, é lógico que é para seguir, né? Porque se você procura um profissional, como a gente falou aqui, teve uma formação, uma longa formação para poder se habilitar na orientação que ele vai te dar, poxa vida, né? Exatamente. Assim, a gente fala brincando, mas o Wallace está falando de uma coisa que é questão de consciência. Se você está separando sua grana, investindo em você, busca não fazer as coisas como se fosse uma coisa pontual. Vamos pensar no cerne dessa pergunta. Muitas vezes, quem faz esse tipo de questionamento para si e tudo mais, é porque acaba pensando naquilo como uma coisa pontual mesmo, sabe? Uhum. E no nutricionista, ele vai dar dieta, vai resolver e acabou. O que acontece? Dentro da minha experiência, efeito sanfona. Por isso que eu sou da linha de flexibilidade dietética. Porque aí você consegue ir do hábito duradouro. O que a gente observa? Primeiro que eu não gosto da palavra dieta. Isso daí é a minha opinião como profissional. Eu não gosto. Por que eu não gosto da palavra dieta? Porque remete a uma visão temporária. E eu sou a favor do hábito duradouro. Então, eu falo de plano alimentar, que ele vai mudando ao longo do tempo, o planejamento. Eu quero saber o objetivo da pessoa, eu quero saber o que ela pensa a longo prazo.
Que aí a gente vai pensar no planejamento a longo prazo. Já tem um inconsciente dentro da nossa cabeça que dieta é ruim e é a curto prazo. Tanto que a pergunta é se a gente precisa fazer todo dia. Se a gente precisa fazer todo dia, aquilo é uma prisão para a pessoa. Uhum. Então, sem conto de fantasia. Um plano alimentar feito de longo prazo, ele vai ter momentos, sim, de sair de alguma restrição, se você estiver no período de emagrecimento, ou de comer um doce, alguma coisa, se você já está num corpo ok e está com a saúde ok. A gente coloca aí, a gente come doce, a gente tem nossos exageros, né, Wallace? Mas o todo, 80% da nossa alimentação é bacana. Então, é essa a questão. E dentro desse bacana, o que, que faz sentido para você comer dentro da sua rotina? O que, que a gente pode melhorar? É com isso que a gente vai administrando a dieta. É nesse sentido. Para quê? Para você se manter feliz e saudável. Dieta não é só ficar magrinha, entrar no biquíni na sunga. Então, a gente fala dieta porque a pessoa entende na hora. Mas eu gosto de chamar de plano alimentar e de focar no longo prazo. Longo prazo não é que o resultado vai ser a longo prazo. Muitas vezes o resultado é a curto prazo. Mas ele tem que ser duradouro. O longo prazo que eu falo é da durabilidade desse resultado, que muitas vezes é conquistado no curto. Uhum. Pessoal imediatista, querendo as coisas para ontem. Tem pílula mágica não, gente. Tem pílula mágica não. Ó, última pergunta da live de hoje, né? Com a idade vai ficando difícil de mastigar carne. O que pode substituir esse alimento? Gente, isso é muito comum. Quem trabalha com idoso e quem tem idoso dentro de casa, o que acontece? A arcada dentária, ela começa a modificar. E eu e o Wallace, a gente vai falar em alguma live em algum momento. Provavelmente a gente vai chamar alguém para poder conversar também, para falar sobre saúde dental e longevidade. A gente precisa cuidar da nossa arcada dentária desde agora para poder, no futuro, a gente ter o dente a osso e toda a outra estrutura que também da parte da gengiva, da língua. E isso há uma modificação conforme vai envelhecendo, inclusive com a redução do cálcio. E os dentes, eles ficam mais frágeis, por isso que a gente tem que prevenir esse cuidado. Então, é muito comum ter idoso que não consegue mastigar bem. O que a gente pode substituir? Por leguminosas bem cozidas, que são feijões, são lentilhas. Após o remolho, faz o remolho lá durante a noite, descarta aquela água, põe para cozinhar, para poder não dar gases. Então, a gente, como nutricionista, costuma fazer essa orientação e faz um feijão bem cozidinho e coloca tanto no almoço como no jantar. Se a pessoa ainda comer carne, você pode desfiar essa carne, seja ela carne bovina ou aves. Pode fazer carne moída bem cozidinha com molho, que também ajuda, com angu, com purê, também fica gostoso. Peixe, eu tô te deixando com fome. Peixe, o peixe, ele costuma ter uma carne mais macia, então também é uma boa. Ovo cozido, bem cortadinho, com a gema amassadinha, também ajuda. E o que eu vejo na minha prática, e eu lembrei muito agora da minha avó, né? A minha avó morou com a gente um período antes de falecer. Ela não estava mais com apetite para comer em quantidade. Então, às vezes, você não comer em quantidade, você não vai chegar naquela quantidade que o idoso precisa de proteína, de nutrientes.
então, em alguns casos, vai precisar de uma suplementação. Ou até em casos em que a pessoa é vegetariana, por exemplo. Por isso que é importante o nutricionista para poder ele fazer esse cálculo. Ele vai calcular quanto que você come no seu dia a dia para ver o que falta e fazer uma dieta adequada. Então, resumindo, dessa questão do idoso que não consegue mastigar, leguminosas, sob forma de amassadinho, ou purê, ou sopinha, carne desfiada, carne moída bem cozida com molho, peixes, ovo cozido, picadinho lá, e suplementação se for o caso. Muito bem. Abrindo novamente os comentários, pessoal, digam aí. Doutora Amanda estaria gabaritada para te atender no consultório dela? Pô, tomara, né? Você gostaria de fazer seu plano alimentar com a doutora Amanda? Contatos na bio. Vai parecer... Não. Gente, eu amo ser nutricionista, vocês não têm noção. Não, mas isso tudo mostra pra gente quanto que é importante a gente olhar para aquilo que a gente coloca para dentro, né? A gente muitas vezes come a comida olhando para ela, mas a gente muitas vezes não para pensar no quanto que ela vai fazer bem ou vai fazer mal pra gente depois que ela acessar o nosso organismo, né? Exatamente. Então, como a gente falou um pouquinho no início, né? É muito importante olhar para a alimentação, porque ela é uma fonte de energia para o teu dia. Geralmente, aqueles dias que você sente assim, cara, que dia massa, foi muito bom, eu tive muita energia, fiquei me sentindo muito bem. Geralmente, ele está junto com uma alimentação que foi mais regrada, algo que você comeu, que te deu uma energia bacana. Então, a alimentação é o combustível, literalmente, para o nosso corpo. A alimentação e descanso, se eles forem bem equilibrados, a gente tem alta performance do nosso dia para qualquer tipo de atividade. Então, muitas vezes, se você está protelando fazer uma academia, voltar a fazer uma atividade física, ou está com dificuldade de voltar a estudar, ou está querendo fazer um plano e depois não encontra força e motivação para isso, muitas vezes pode estar naquilo que você está comendo. Colocando uma quantidade excessiva de carboidrato para dentro, de repente deixando de comer carboidratos de uma forma legal, consumindo de forma excessiva, doce, sabe? Então, assim, é sempre muito bom a gente olhar para todas as áreas da vida. E no Bora Rejuvenescer, a gente tem 8 elementos que se equilibram para fazer a gente poder caminhar na vida de uma forma bacana. E um deles é a alimentação. Então, é importante a gente prestar atenção nesse aspecto, porque para a gente poder olhar para o nosso presente e planejar um bom futuro, a gente tem que estar espertinho, a gente tem que estar conhecendo as coisas. Ter conhecimento ajuda você a sofrer menos, ter conhecimento te ajuda a ter uma vida bacana. Então, olha que legal a gente poder tirar dúvidas, né, que às vezes podem parecer simples para algumas pessoas, mas para outras é essencial para dar aquele despertar. Então, procure se alimentar bem, procure continuar vendo nosso conteúdo aqui, que a gente sempre está falando sobre isso. A gente já teve uma live muito importante sobre alimentação, que está no nosso feed, que a gente falou sobre a alimentação e como que as emoções influenciam na forma como a gente se alimenta. Foi legal mesmo. A gente, quando está mais estressado ou emocionalmente a gente está desequilibrado, geralmente a gente desconta na comida. Olha só que enfoque diferente que talvez você não tenha visto por aí, mas que a gente já conversou por aqui. Então é isso. Chegamos aqui no final da nossa live, dicas preciosas. A gente ainda vai fazer uma segunda parte dessa live, porque vieram muitas perguntas muito interessantes, né? De jejum e de nutrientes específicos. Então, a gente achou melhor hoje começar do geral, que aí semana que vem a gente vai fazer uma live mais profunda mesmo desses assuntos. Isso aí. Então é isso. Recado dado. Por favor, gente, sejam flexíveis, se alimentem bem, mas tenham prazer também, equilibrado. Não adianta ter só prazer, não adianta ter só a parte de dieta. Então vamos ter equilíbrio na vida. É isso aí. Valeu. Amandinha, beijos. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, tá? A gente se vê na semana que vem. Beijo. Amém. Em pé.